duas coisas que eu queria tratar no nosso bate-papo inicial desta manhã, dia 15 de agosto de 2018. Primeira delas, claro, está aí nas manchetes. Hoje é dia do registro das chapas, enfim, ou de algumas, não sei se todas as chapas, mas todas as atenções estão voltadas para a decisão do PT, que não é nenhuma surpresa, assim vinha sendo a indicação que o partido dava, vai registrar Lula como candidato, na chapa encabeçada por Lula, como candidato à presidência da República nas próximas eleições. O noticiário político está dando, claro, natural destaque a isso, e cabe aí a gente pensar um pouquinho sobre o que significa essa iniciativa e principalmente que efeito ela tem e que tipo de consequência isso vai produzir. A primeira questão é: não há por que ficar indignado com o movimento do PT de preservar essa bandeira hasteada, tendo a efígie de Lula como destaque maior na estampa, visando uma disputa política que se aproxima nas urnas, já agora em outubro e logo depois do segundo turno e tudo mais. Por quê? Vamos imaginar que nós fôssemos um time de futebol que quiséssemos manter a nossa torcida mobilizada. Nós pegaríamos o nosso jogador mais emblemático, o Pelé de nosso time, ou o Ronaldinho Fenômeno do nosso time, o Ronaldo Fenômeno, ou o Neymar do nosso time, e mesmo que ele estivesse com uma contusão que inviabilizasse a sua participação num jogo decisivo, faria sentido, numa estratégia de comunicação e de mobilização da torcida, preservar a ideia de que ele vai entrar em campo. Aí você vende mais ingresso, você mantém a torcida mobilizada, todo mundo naquela expectativa, e o nome do jogador permanece como sendo um grande elemento de atração para o jogo, para o time, para a camisa, para a cor da bandeira, etc, etc. Mas sabem todos, incluindo os torcedores, o técnico, a comissão técnica, o médico da equipe, o treinador e tudo mais, que ele não vai entrar em jogo, ele não vai jogar. Mas como estratégia de comunicação, não há nada de absurdo, né? Nem de imprevisível, nem de ilógico, que, repito, uma diretoria de um clube queira manter o nome de um jogador que está contundido e que não vai entrar em campo como sendo alguém que vai entrar em campo e vai fazer 58 gols e ganhar um campeonato sozinho para aquele clube. Então, eu não vejo nenhuma razão para que as pessoas fiquem tendo ataques de pelanca, porque o PT escolheu essa estratégia. É de livre vontade do partido fazê-lo. Alguns candidatos concorrentes, e surpreendentemente Ciro Gomes, que corteja parte do eleitorado do PT, disseram: ó, o cara está contundido, hein? O que o PT está fazendo é uma fraude. Não tem nenhum sentido dizer que Lula vai ser candidato à presidência da República quando a fratura exposta, visível nas radiografias que tramitam na justiça, é uma radiografia que mostra uma contusão, uma fratura que não será superada, por melhor que seja o tratamento médico advocatício do caso, não será superada a tempo do jogo que vai ser jogado daqui a menos de 50 dias. Então, atenção, distinta torcida do PT e de outros clubes que estão na disputa eleitoral, a candidatura do Lula, diz Ciro Gomes, e não está desprovido de razão, pelo contrário, é uma fraude do ponto de vista de entrar em campo e jogar o jogo. Não vai entrar em campo e não vai jogar o jogo. Mas eu repito que é absolutamente lícita a manobra do PT, a estratégia de comunicação do PT de manter flamejante a imagem de Lula no alto dos mastros de sua mobilização política, porque ele é o grande astro do time e tal, a torcida gosta dele, 30% da torcida geral acha ele o melhor jogador, acha que ele é que vai dar o campeonato para o time Brasil e por aí vai. O que vai acontecer, minha gente? Aí a gente avança para a segunda questão. Daqui a alguns dias, no dia 17 de setembro, dá-se um prazo formal para que a Confederação do Futebol Político Nacional diga se Lula pode entrar em jogo contundido ou não, e vai dizer que não.
vai olhar a radiografia que emana lá do hospital de Curitiba e vai dizer, olha, não pode, o hospital da 4ª região de Curitiba diz que essa contusão aqui não permite que um jogador participe da partida, porque ele teria que usar uma prótese de ferro que pode machucar os outros jogadores, ou abre um precedente para uso de jogadores contundidos, não vai jogar, não vai jogar. E o que vai acontecer com o jogo, minha gente? Vai ter o jogo. Vão ter que pegar alguém no banco de reservas do PT, botar em campo e ver se a torcida do PT e dos outros clubes que eventualmente procuram um grande ídolo embarcam nessa escolha, né? Então, o jogo não vai deixar de acontecer porque Lula está ainda no centro das discussões do pré-jogo. O jogo não vai deixar de ocorrer na data que o calendário esportivo político desse Campeonato Brasil determina. Em algum momento o juiz vai apitar, o juiz da urna eletrônica vai apitar o início da partida, ela vai ser realizada com os jogadores em campo, gostemos deles ou não, e o jogo vai acontecer. E quando ele terminar, o resultado que ele determinar será absolutamente legítimo. Tem uma parte da torcida organizada do time PT que já está dizendo que sem o Neymar contundido em campo, o Neymar barbudo contundido em campo, o jogo é ilegítimo. Ora, quem vai determinar a legitimidade ou a ilegitimidade desse jogo é a lotação do estádio. Se nós tivermos o jogo, mesmo sem o Neymar petista em campo, no dia que está marcado na tabela do campeonato, e o estádio estiver lotado, vale dizer, se o eleitorado brasileiro comparecer às urnas e ali manifestar soberanamente em quem quer votar, seja no substituto do Neymar ou no filho de um jacaré com cobra d'água, 80% dos eleitores tomando uma decisão como essa, ou 70%, ou 85%, que é o que eu acho que vai acontecer, o comparecimento às urnas será maciço, o índice de votação será elevado, porque alguém terá a pretensão de dizer que aquilo que só é legítimo quando a torcida assim o decide, legítimo não é se ela decide o que é. Então, é uma coisa assim que está todo mundo muito aflito, porque o Lula, porque o Lula, sem o Lula o mundo acaba, sem o Lula não tem jogo, sem o Neymar contundido não tem jogo, não tem campeonato, o resultado será ilegítimo. Não será ilegítimo, haverá o campeonato, os times entrarão em campo e a torcida soberanamente decidirá o destino daquela partida, daquele futebol. E a vida vai seguir em frente. Outros campeonatos virão. A ideia de que um homem, seja quem for, pode determinar, em função das confusões em que se meteu, em função das irregularidades que a justiça lhe atribui, dos crimes que a justiça lhe atribui, sejam estes processos considerados absurdos ou não, mas que tramitaram dentro da absoluta regra legal e chegaram à conclusão que chegaram, a ideia de que este homem, ou que aquilo que o destino reserva para ele neste momento histórico, tem que fazer com que o país puxe um freio de mão no seu calendário, na sua vida, naquilo que está programado, naquilo que está constitucionalmente previsto, para esperar que se decida o caso de um brasileiro entre 200 e tantos milhões de brasileiros. Para o país saber o que vai fazer no dia seguinte, isso é absolutamente absurdo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Lula, lá no fundo de sua autorreferência divina, sabe que o que o reserva é uma ausência na disputa presidencial e uma luta judicial que se dará no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter ali, em última instância, não só suas condenações, como, por consequência, a sua prisão. É ali que o jogo do Lula vai ter que se concentrar. Com o país caminhando do ponto de vista eleitoral, político, governamental, a agenda que está aí colocada para todos nós, diante de todos nós. Quando eu estou fazendo esse paralelo com o futebol, é para dizer duas coisas. A primeira é que o jogo vai acontecer, sem Lula.
A segunda é que é compreensível que o time de Lula fique batendo bumbo de que ele vai jogar. Isso ajuda a valorizar o jogo deles, ajuda a valorizar o eventual reserva que vai entrar em campo, etc, etc. E a nós, como torcida, cabe ter a certeza de que o jogo acontecerá e que a palavra sobre a legitimidade desse jogo, sobre a validade desse jogo para efeito da contagem de pontos no campeonato, quem vai determinar somos nós e não eles, com o discurso de que sem ele é ilegítimo o campeonato. Bobagem, absoluta bobagem. Lula não estará na eleição. Este é um indicador unânime na percepção e na avaliação de todos que no campo jurídico avaliam esse horizonte legal. E o fato dele não estar na eleição não a torna absolutamente ilegítima. Será ilegítima se, solidária a esse discurso, 80% do eleitorado não comparecerem às urnas. 75% não comparecerem às urnas. Então, você que está aí em casa, você que está aí no transporte, você que está levando o filho para a escola, você que está na fila do emprego, você que está trabalhando, você seja lá quem, você, eleitor brasileiro e eleitora brasileira, que vai decidir se a ausência de Lula deverá ser tratada como algo que impede a legitimidade de uma eleição presidencial numa democracia com 200 e tantos milhões de pessoas. Se você não comparecer, se você anular seu voto, se você votar te digo mais, votando no substituto de Lula, você está legitimando a eleição. Então, até nesse aspecto, o PT vive uma contradição. Por um lado, diz que a eleição que se aproxima é ilegítima sem Lula, e por outro, lança um candidato em relação ao qual espera uma vitória. Vamos imaginar o seguinte discurso: Haddad é o candidato do PT, vence a eleição, mas tem que se recusar a tomar posse, porque afinal de contas a eleição foi ilegítima. Por quê? Porque o partido do Haddad, que lançou Haddad no lugar do Lula, diz que uma eleição sem Lula é ilegítima. Então Haddad, eventualmente vitorioso, terá que defrontar-se com a ilegitimidade de sua própria eleição. E o PT, por coerência, terá que abrir mão da eleição do seu candidato, no caso Haddad, porque afinal de contas aquela eleição toda foi uma fraude, porque nela não estava o Neymar, por uma contusão de natureza legal, fratura exposta, constatada por várias instâncias de médicos. Então, minha gente, olha, bom baixar a bola, isso vale para a imprensa. O Lula solta um pum na carceragem de Curitiba e o país é tomado por um aroma determinado por ele ou por sua turma. Esquece. O processo político está em andamento. Não estou dizendo que ele é uma maravilha, não estou dizendo que o calendário, que o elenco de candidatos represente uma trupe de maravillosas opções. Podemos até dizer que é uma galeria de horrores, mas é a que temos e é esta que vai para a urna, esta que vai para a eleição. E é dali que teremos que tirar o próximo passo. A eleição acontecerá, a sua legitimidade será indiscutível pela presença maciça de brasileiros e brasileiras no dia da votação, e o país vai seguir o seu curso tentando superar com um ou com outro vitorioso, seja qual for, os desafios que tem pela frente. Enquanto a gente se debate aqui nesse rame-rame de quinta categoria, com essa tentativa constante de mandelização de todos os alcançados por todas as investigações de corrupção no país, o Marum acha que é o Mandela, o Temer acha que é o Mandela, o Aécio acha que é o Mandela, o Renan acha que é o Mandela, o Collor acha que é o Mandela, todos quando são alcançados pelas consequências dos atos que fizeram, acham que estão sendo vítimas de alguma conspiração contra sua biografia, sua importância, sua essencialidade para o nosso futuro. E o Lula é o detentor maior desse discurso. Eu estava vendo, por acaso, revendo o filme do Mandela há poucos dias, Longo Caminho para a Liberdade, estava vendo na televisão, dei de cara com ele, fiquei vendo novamente, já vi umas 2 ou 3 vezes. Mostra o calvário de Mandela, na luta dele contra o regime segregacionista da África do Sul. Mandela puxou 24 ou 27 anos de cadeia.
A família dele foi destruída, a mulher dele, a Winnie Mandela, passou pelo diabo. 7 mesmo. 27 anos de cadeia. Então, quando a turma começa a dizer que Lula é um Mandela, eu digo, faltam 26 anos para ele cumprir um calvário igual. As acusações que pesam sobre Lula, entendeu a justiça, entendem os delatores, entende o Palocci, entende um monte de gente que deitou e comeu com ele durante muito tempo, são acusações procedentes. O festival de corrupção que a gente tem visto no país nos últimos anos e que é histórico, mas estamos analisando aí os anos mais recentes, porque foram os anos que estiveram sobre a égide petista, este festival é escandaloso, é claro. E não foi só do PT, foi do PT e dos grupos políticos ou das quadrilhas partidárias que ele colocou na cama dele. Temer estava na cama deles, Moreira estava na cama dele, Marum estava na cama deles. O Renan estava na cama deles. Maluf. O Maluf estava na cama deles. Então que papo é esse de dizer, bom, peraí, todos esses que estavam na minha cama nus, tirando proveito daquela situação, são corruptos. E eu que estava no centro da cama, porque era o líder do processo, sou inocente, sou o Mandela. Esse papo não cola. Isso é uma palhaçada. Agora, vamos lá, que todos os petistas achem que o Lula de fato é o Mandela. Ok, é legítimo achar o que vocês quiserem. Agora, a eleição vai acontecer, Mandela não vai estar presente e nem por isso ela deixará de cumprir o seu papel de consolidar mais uma etapa do processo político e da democracia brasileira, aos trancos e barrancos, olhando para frente, porque o país vai continuar sem o Mandela. Sem o Mandela petista, mas vai continuar mesmo. E acho até que vai continuar por um patamar melhor, mesmo que o Mandela petista esteja no jogo. Porque essa decisão de melhorar o país não é dos Mandelas de cada partido, não é dos santos de cada partido, não é de cada quadrilha partidária. Essa decisão de melhorar o país é da sociedade brasileira. Somos nós que decidimos que o jogo tem que mudar e vai mudar. E vai mudar. Com um ou com outro vai mudar. Enquanto isso, a gente amarga a notícia de que no Uruguai o Mujica, José Mujica, depois de mais de 60 anos de vida pública, hoje com 83 anos de idade, resolveu anunciar sua renúncia ao mandato de senador, alegando cansaço da longa viagem e a decisão de se refugiar na aposentadoria. Embora dizendo que, enquanto minha mente funcionar, não posso renunciar à solidariedade e à luta de ideias, ele abriu mão do salário, vai ficar só com a aposentadoria normal de idoso e na despedida, na carta de despedida que mandou, disse: se alguma vez no calor dos debates feri pessoalmente algum colega, peço sinceras desculpas. Com a decisão de Mujica de renunciar, o mundo perde um político atuante no mandato, pelo menos, ou encerra o mandato de um político, e especialmente a América Latina, onde a corrupção faz parte do cotidiano, da história da política, perde um ponto fora da curva. O Mujica é um político que abriu mão de bens materiais, de conforto, de mordomias, de seguranças, de palácios, de carros oficiais, de jatos oficiais, de salários adicionais, de penduricalhos, de oba-oba, de paletó e gravata, para manter-se no casebre em que mora na periferia de Montevidéu, tendo sido presidente da República, senador, líder político, em boa parte de sua história de mais de 60 anos dedicadas à vida pública. É um homem que sai da política, se não mais pobre, tão pobre quanto entrou. E que me disse numa entrevista para o Canal Livre há alguns anos, nesse casebre na periferia de Montevidéu, se alguém quer ficar rico, eu não vejo nenhum problema, não sou contra uma pessoa que ambiciona enriquecer. Mas um terreno em que essa pessoa não pode entrar com esta ambição é na política. Entre na vida financeira, vá ser banqueiro, vá ser cientista, vá ser empresário, vá ser agricultor, vá ser exportador, mas não venha ser político. Este não é um lugar onde as pessoas entram para ganhar dinheiro.
Se esta norma fosse aplicada a todo mundo que faz política no Brasil, não estaríamos hoje perdendo tempo com essa discussão ridícula de Lula, de Temer, de Maruns e tudo mais. É ridícula porque expõe o quanto estamos distantes de um padrão de homens públicos que Mujica espelha muito bem. Mas vamos chegar lá, minha gente. Nossa solidariedade e saudação a Pepe Mujica. Vamos em frente.